Tu seria capaz de suportar 13 anos de processo, de escravidão, de prisão, de calúnia, de injustiça, para depois prosperar infinitamente por 80 anos? Isso é o que a gente vai ver hoje. Boa noite, pessoal, tudo certo? Christian Benetti falando aqui, ex-ateu, estudante da Bíblia, tá? E hoje a gente vai finalizar nossa série sobre José do Egito, tá? A gente vai para o grande finale, né? A gente vai para o momento de honra de José, tá? E assim, ó, a gente aprende muito com José, mas muito mesmo, tá? É impressionante, tá? No momento de honra dele, é o momento que ele mais trabalhou, tá? Tem gente que quando é honrado, aí quer descansar, né? Tem gente que quando tá na fase boa, aí quer colocar os pés pro alto, né? Quer botar os pés na mesa e descansar, né? Desculpa. É assim, ó, nós vamos aprender com José que não é assim que funcionam as coisas, tá? Não é assim que funciona. Tem gente que diz que quando ficar rico quer parar de trabalhar, tá? Que vai sumir, né? Vontade de vender fora tudo, né? Cara, é por isso que não fica rico. Se tu acha que tu vai ficar rico e parar de trabalhar, tu nunca vai ficar rico. Já falei isso aqui em outros vídeos, tá? Porque o princípio bíblico ele é diferente, tá? Quando tu tá bem, tá? É aí que tu tem que ajudar os outros. Quando tu tá bem, é aí que tu vai trabalhar ainda mais para que os outros não passem fome, tá? Foi o que José fez. Ele já estava bem, mas ele trabalhou para os outros não passar fome, tá bom? Então a gente vai voltar onde a gente parou no último vídeo, tá? Se tu não assistiu, eu vou deixar no final do vídeo aqui o card da playlist, né, sobre essa série de José, né, para tu dar uma olhada nos outros vídeos dessa série. Cara, é excelente, cada vídeo um melhor que o outro. A gente parou no sonho do faraó, né? José interpretou o sonho, né? Aquele sonho lá das 7 vacas gordas, as 7 vacas magras, as 7 espigas gordas e as 7 espigas magras, né? Então José interpretou esse sonho como sendo 7 anos de fartura e 7 anos de escassez, ok? Aqui em Gênesis capítulo 41, versículo 32, tá? Abre tua Bíblia aí se tu puder, né? Senão só acompanha comigo aqui. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Tá bom? Faraó diz, tá, entendi, mas por que eu sonhei 2 vezes e não uma só? Esse duplicado é para confirmar que é Deus, tá? Porque quando ele fala na tua mente, é uma coisa insistente que transpassa todos os outros pensamentos, tá? Então, quando tu sonha algo repetidas vezes, se tu sonhar a mesma coisa 2 vezes, principalmente na mesma noite, assim como o faraó sonhou, então tu precisa consultar a Deus, tá? Para saber o que é. Tu precisa consultar alguém que saiba interpretar, tá? Que tenha esse dom espiritual, né? Pois além de ser Deus falando contigo, desculpa, é porque ele vai fazer aquilo rapidamente, né? É instantâneo, tá? Teve um sonho duplicado porque isso vai acontecer agora, tá? Ele se apressa em fazer, tá? Ah, mas onde é que eu encontro alguém para interpretar? Desculpa. Cara, o jeito mais fácil de encontrar alguém para interpretar é procurando no lugar certo, que é onde? É na igreja. É na igreja, tá? Querendo ou não, é o local mais fácil de encontrar alguém que interprete, tá? Então vamos continuando aqui no versículo 33. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. Tá? Agora José, ele começa a propor para o faraó, sem ele pedir ajuda, tá? Por isso que é importante tu sempre fazer mais do que lhe foi solicitado, tá? Assim como eu ensinei na série sobre excelência, tá? Que inclusive eu também vou deixar aqui no final do vídeo, tá? O card da playlist da série de excelência, tá? Para tu dar uma olhada aí também nessa série sensacional, tá? O que Faraó pediu para José? Interpreta meu sonho. O que José fez? Ele interpretou o sonho, mas ele também ofereceu a solução do problema, tá? Olha, a interpretação do sonho é essa daqui, ó. Mas como eu faço mais do que foi pedido,
porque próprio Jesus falou, né, lá em Lucas, que quem só faz o que foi pedido é chamado de servo inútil. Tá? Jesus disse que se tu só fizer o que te pediram, então servo inútil. Tá? Então, se tu não quiser ser um inútil no reino de Deus, tu precisa sempre fazer mais do que foi pedido. Tá certo? Então ele diz, ó, a interpretação é essa e a solução é essa aqui. Tá? Ele propõe criar um cargo que não existia. Tá? Não existia vice-faraó lá na época, tá? Isso aí não existia. Só que em tempos de crise, cargos são criados para resolver essa crise. Tá? Isso acontece com frequência na política atual. Tá certo? Aqui então vamos continuar no versículo 34. Ó. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Tá? José ele tinha um dom tão grande de administração e sabedoria que ele sabia até a matemática de quanto que tinha que guardar nos 7 anos de fartura para cobrir os 7 anos de fome. Tá certo? E vamos continuando aqui no 35. Ó. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Por que eles reconheceram o Espírito de Deus em José? Porque ele estava falando em línguas estranhas? Porque ele estava glorificando? Porque ele estava lendo a Bíblia? Porque ele estava cantando louvores? Não, porque ele estava resolvendo um problema que ninguém conseguia resolver. Porque ele estava propondo uma solução que ninguém tinha. Porque José estava com sabedoria, tá? Salvando uma geração da fome. Então o faraó aponta para ele e diz assim: tem alguém na terra que resolva como ele está resolvendo? Não tem, né? Aqui no 39, ó. Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Faraó era crente, por acaso? Não, né? Faraó, sem ser crente, sem ser evangélico, católico, judeu, muito pelo contrário, né? Ele acreditava nos deuses do Egito. Apesar disso, ele reconhece o Deus de Israel sobre a vida de José. Ele reconhece que tem uma sabedoria divina em José. Não importa onde tu esteja, tá? Tu pode estar no palácio do rei, que não acredita em Deus. Se Deus quiser te usar, as pessoas vão reconhecer que é Deus te usando. Tá certo? Aqui no 40, então. Você terá o comando de meu palácio e de todo o meu povo. E todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho! Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Forte, né? O homem acorda prisioneiro e vai dormir o homem mais poderoso da terra. Pra tu ver, né, como é que é as coisas com Deus, né? Esse é o Deus que faz do jeito que ele quer. No estalar de dedos, né, de um momento pro outro, da noite pro dia, né, no mesmo dia, inclusive, né, com José, ele acorda prisioneiro e dorme a pessoa mais poderosa da terra. Com Deus é assim. Com Deus é assim, cara. Tu tem que suportar o processo. Tem que suportar calado, como foi com José. Porque quando Deus te erguer, quando Deus te levantar, é da prisão pro trono. Aqui no 45, ó.
o faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Tá? Ele foi nomeado e instantaneamente ele já começou a trabalhar. Tá? Aqui não tem bundamolismo, não. Ele já foi por todo o Egito e entendeu o que estava acontecendo. Tá? No 46, ó, José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda a medida. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Tá? Então aqui, ó, tu pode até ter achado que sofreu muito, tá? Das injustiças, dos apertos da vida, mas quando Deus te levantar, tu esquece tudo que tu passou de ruim, tudo, tu esquece. Tem uma brincadeira que os ricos fazem, que eles dizem assim, se fui pobre um dia, nem me lembro. Tá? Isso aqui não é arrogância não, tá? É verdade. Se tu passou 13 anos do processo, tá? Na forja, escravo, na prisão, e do dia para a noite tu se torna governante, tu esquece todo o sofrimento. Tu esquece tudo que tu sofreu. Todos os 13 anos de processo tu esquece. Tá? Pois Deus te dá tudo que tu precisa para cumprir o teu propósito. Isso é prosperidade. Tá certo? Aqui no 52, ó. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Tá, então assim, ó, nome de filho, ele tem significado espiritual, tá? Tu não pode colocar qualquer nome no teu filho, tá? Nome de filho aponta destino, tá? A Bíblia o tempo todo fala sobre isso. Aí tu vai me perguntar agora: Christian, qual é que é o nome dos teus guri aí? Como é que é o nome dos teus piá? Cara, assim, ó, nem eu, nem minha esposa, a gente não tinha esse conhecimento até então, tá? Conforme a gente vai estudando, eu vou passando aqui o conteúdo para vocês e a gente vai aprendendo, tá? Os meus filhos, um tem 4 anos e a mais nova tem 2 anos, tá? E a gente não sabia disso, tá? Então, mas nos próximos filhos que a gente tiver, né, se Deus quiser, aí a gente vai pensar bem no nome de colocar neles, né? Mas, tá? Mas ainda assim, eu prometi a Deus que eu vou ensinar os princípios milenares para eles, né, para que eles também sirvam a Deus. Já que Deus deu eles de presente para nós, então eu vou devolver eles, servos de Deus, né, para o próprio. Tá certo? Ah, mas qual que é o nome? Calma, rapaz. Tá tão curioso assim para saber os nomes dos meus filhos? O meu filho mais velho é Arturo. Arturo, com O no final. E a minha filha mais nova é Diana, tá? Então vamos lá. Aí José começa a reinar sobre toda a terra do Egito. Tá? As coisas começam a acontecer, ele começa a ficar multizilionário, né? Porque vem os 7 anos de fome e todo mundo começa a comprar comida dele, né? No tempo de abundância, quando tá todo mundo no shopping lá, gastando, comprando dinheiro. Ah, tô cheio de dinheiro aqui, fiz uma venda gorda, vou gastar tudo, né? Vou dar uma festa, vou gastar 15 mil numa festa aqui, né, para agradar gente que eu nem gosto, tá? E tá aí gastando dinheiro à toa, né? Enquanto isso, José estava trabalhando, construindo celeiros, tá? José passou os 7 anos trabalhando, construindo celeiros, ajuntando o plantio que sobrava, né? Então assim, tu tem que desconfiar, né? Tu tem que desconfiar quando quem está curtindo muito a vida em tempo de abundância, tá?
Porque os bons administradores, eles constroem celeiros. Eles pesquisam a terra em tempo de abundância, né? Mas eles vão prosperar mesmo é lá no tempo de escassez, tá? Então, assim, tá todo mundo curtindo a vida, todo mundo saindo pra festinha, e tem aquela pessoa lá que nunca vai nos eventos, né? Que tá se resguardando, que diz, ô sumido, né? Como é aquele papinho de ô sumido. Bah, que nojo de gente que fala assim, rapaz. Até Deus que me perdoe. Então, assim, ó, quando chega o tempo de escassez, tá todo mundo desesperado, né? Ninguém tem dinheiro, ninguém tem o que comer. Quem administrou, quem construiu celeiros, quem reconheceu a terra durante o tempo da abundância, só ele tem para vender agora, tá? A pessoa que trabalhou duro no tempo da abundância, não ficou por aí gastando, aí no tempo da escassez só ela vai ter para vender e todo mundo vai ter que comprar dela, e aí sim ela vai prosperar infinitamente, né? Chegou um tempo que José estava tão rico que as pessoas não tinham mais como dar dinheiro, casa, terreno, que ele teve que começar a comprar as próprias pessoas, né? E José se tornou um dos homens mais poderosos da história, tá? Até que um dia ele está lá administrando o Egito, né? E quem que chega para comprar comida? Os irmãos que venderam ele. Pá. O nome disso na Bíblia é o dia da vingança de Deus, tá? Se tu tentar se vingar, vai ser tão fraco, vai ser tão feio, não vai te satisfazer, tá? E ainda por cima, tu vai acabar quebrando o princípio bíblico, tá? Porque a vingança pertence ao Senhor, diz a palavra, tá? Então toda vez que tu achar que tu tem que se vingar de alguém, ou, né, fazer com as tuas próprias mãos, saiba que Deus, ele é estrategista em armar esse dia, tá? Esse dia em que ele vai preparar uma mesa, um banquete na presença dos seus inimigos, tá? Tá escrito. Aí José tá lá, o homem mais poderoso do mundo, né? De repente ele olha na fila das pessoas pedindo comida e tá lá seus irmãos, né? É forte isso, né? A história aqui ela é longa, mas eu vou dar uma encurtada aqui para o vídeo não ficar muito grande, né? Então José ele arma para os irmãos, né? Para parecer que eles tinham pego um copo de prata do palácio e para fazer eles serem presos ali, né? Benjamim, que era o irmão mais novo, ele não estava com eles. José queria ver esse irmão mais novo, né, que é filho juntamente com José, é filho de Raquel, a amada, né, de Jacó. Então ele pede se tinha mais algum irmão, né, e eles confirmam, né, ele ordena que eles voltem, busquem o irmão, tá? Senão ele não teria comida para eles, tá? E aí eles voltam, pegam Benjamim lá em Israel, né? E tipo assim, do Egito para Israel são o quê? 200, 300 quilômetros de distância, tá? E eles iam de camelo, não tinha busão, tá? Era de camelo. Aí eles voltam, né? Aí quando tá todos os irmãos reunidos ali, né? Ele tá falando em outra língua, né? Usando intérprete. E eles não faziam ideia que era José. Eles não sabiam que era José. Só que José reconheceu eles, desde o início. E sabe por quê? Tem gente que evolui tanto, mas tanto, que quem ficou para trás não reconhece mais essa pessoa que evoluiu. A pessoa evoluiu tanto que parece que ela se desfigurou, num sentido bom, tá? A pessoa é uma nova pessoa, uma nova criatura, né? Ela evolui tanto que ela não é reconhecida, né? Mas esses que ficam para trás, eles são reconhecidos porque eles não mudam nada com o tempo, eles não mudam nada, eles continuam exatamente os mesmos, né? Quem planeja o mal, quem fica sempre do mesmo jeito a vida toda, né? Quem planeja o mal, que sempre fica do mesmo jeito a vida toda, né? Mas quem vive o seu destino profético fica irreconhecível, tá? A pessoa não reconhece mais, né? Bom, eu mesmo, se uma pessoa que me conheceu, tipo assim, 7 anos atrás, por exemplo, me encontrar hoje na rua, ela não vai me reconhecer, né? Porque eu sou completamente oposto do que eu era 7 anos atrás, né? Então José, ele manda chamar os irmãos no palácio, tá? Manda todos saírem, os guardas inclusive, manda todo mundo sair, ficar só os irmãos e ele, né? Aí ele começa a tirar toda a roupa faraônica fora, né? E chorando ele começa a dizer: sou eu, José, o irmão de vocês? Sou eu? E a Bíblia diz que eles começaram a tremer de medo,
Imagina só, o homem que eles pensavam ter matado, na verdade está vivo e agora tem poder sobre eles, tem governo. Eles deviam estar se borrando de medo, né? Aí José olha para eles em pânico e diz: não fiquem com medo, porque não foram vocês que me venderam ao Egito. Deus que me enviou adiante de vós, para que hoje eu fosse o sustento de toda a terra. Aqui José ele mostra que não estava nem ferido, nem se sentindo injustiçado, mas ele sabia, ele tinha noção do propósito e destino, né? Não foram vocês que me venderam, foi Deus que me enviou na frente, né? Deus arquitetou tudo para que hoje eu seja o sustento da terra, né? Essa terra ela não come se for na minha mão hoje. Então agora a pergunta, ó, o que tu faria, né? O que tu faria contra alguém que te injustiçou? Como que tu reage a quem te feriu? Se tu tivesse poder sobre essa pessoa hoje, tu faria o bem ou o mal para ela? José o tempo todo ele só buscou o bem. O tempo todo ele só serviu a Deus. Ele assume o Egito com 30 anos e ele morre com 110. Tá? São 80 anos de prosperidade, de governo, de riqueza, contra 13 anos de processo. Vale a pena ou não vale? Fala a verdade. Se tu souber o teu destino, se tu soubesse, se Deus chegar e te contar, seja em sonho, seja com uma palavra profética, diz, ó, tu vai governar. Tu vai aguentar os 13 anos de processo? Os 13 anos de escravidão? De prisão? E se tu não souber o teu destino, tu vai aguentar esse processo também? Essa é difícil, né? Deixa nos comentários aqui, responde essa nos comentários para nós. Davi foi a mesma coisa. Davi foi cerca de 13, 14 anos aí de processo para uma vida toda de riqueza e prosperidade. Mas eles suportaram o processo, né? Inclusive quando eles estavam por cima, eles não quebraram princípios, tá? Eles deixaram a vingança na mão de Deus, tá? Aí, quando José se revela, a Bíblia diz que ele chorou tão alto, mas tão alto, que a terra toda do Egito escutou o choro de José, né? Ele se lança no pescoço dos irmãos e começa a chorar com eles, né? Agora, como que pode um homem que foi injustiçado, que foi maltratado, que foi vendido pelos próprios irmãos, ele se lançar no pescoço deles e chorar? Tu sabe o porquê disso? O nome disso é processo de modelagem, tá? Por quê? Quando José ali era pequeno, Jacó encontrou com Esaú, seu irmão, né? A Bíblia diz que eles eram brigados, né? Que Esaú perseguia Jacó, né? E eles tentaram um acordo de paz, né? Se encontraram. Jacó ele deixa toda a família para trás, né? Que ele estava com medo de Esaú atacar, né? E a Bíblia diz que José estava com ele, estava com Jacó, né? José era pequeno e estava vendo essa cena. E diz que em vez de eles brigarem, eles se lançam no pescoço um do outro e choram pedindo perdão, tá? Então José desde criança ele sabia como que tinha que se comportar com um irmão que trai, com um irmão que persegue, né? E o que tu faz na tua casa e teus filhos veem tu fazendo, eles vão replicar isso na fase adulta, tá? Então, muito cuidado, as crianças elas não fazem o que tu fala, elas fazem o que elas veem tu fazendo, tá? Elas seguem o teu exemplo. Então, muito cuidado com o que tu faz na tua casa, tá? Não seja alguém que só fala da palavra, né? Tu só fala, tu só vai na missa no domingo, tu só vai no culto no domingo, né? Não seja essa pessoa. Tu tem que ser uma pessoa que tem que viver a palavra. Viva a palavra dentro da tua casa, tá certo? Viva a palavra de verdade, e aí tu vai crescer de uma forma incrível, tá? Pessoal, muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Muito obrigado se tu assistiu a série inteira de José, tá? Peço encarecidamente que tu deixe um like aqui no vídeo para o YouTube entender, né, que esse vídeo é relevante e entregar ele para mais pessoas serem abençoadas assim como tu foi, tá? E compartilha esse vídeo aí, manda no grupo do WhatsApp e da família, né? Manda para teus amigos aí, manda para teus parentes,
para eles também serem abençoados, assim como tu foi, né, com essa palavra. Esse canal aqui eu só falo o que está escrito. Eu não procuro não dar minha opinião, certo? Muito obrigado, né? Te vejo na próxima série e glória a Deus.